primeiro tema da, o primeiro tema que a gente viu lá no dia 8 de fevereiro, eu coloquei uma atividade sobre os protocolos, vou tirar minha tela inteira, sobre os protocolos de segurança para as aulas. Principalmente por quê? Para vocês aprenderem a usar o protocolo, para vocês aprenderem a achar o e-mail institucional, porque precisa entrar com ele. Então, foi mais para vocês aprenderem a usar mesmo. Mas acabaram vindo umas coisas interessantes, porque muita gente errou sobre a máscara de acrílico e a máscara no queixo. E essa é a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Por que essa máscara de acrílico, deixa eu abrir a cara dessa moça aqui, e por que a máscara no queixo não servem para nada? Me fala aí no chat. Ó, tão americanos ainda. Vendendo a máscara. Por que esse face shield de rosto e essa máscara de queixo aqui não servem para absolutamente nada? Quem respondeu lá, eu mandei mensagem. Pode escrever no chat para ver. Vamos ver se eu consigo. Sim. Que baguncinha que eu tô fazendo. Exatamente, não vai filtrar o ar? Nossa, ó, eu tô com um monte de janela aberta aqui. O Face Shield, o Face Shield, ele só vai servir se ele for usado no rosto para proteger os olhos, porque dos olhos de gotícula, sabe quando a gente fala e gospe, alguém tosse, alguém espirra perto, porque os olhos também é uma entrada de vírus, bactérias, qualquer um, não só o coronavírus. A partir da hora que a pessoa põe um negocinho desse aqui na boca, não tá servindo para nada, tá só se enganando. Isso aqui é história de blogueira que não entendeu para que serve máscara, tá? É para vender. Foi engraçado que a maior parte das meninas erraram, mas dos meninos não. Porque geralmente são as meninas que têm mais preocupação, né, com a boca, batom, maquiagem, segue blogueira. E no final das contas, o que elas fizeram foi um desserviço. Isso aqui é um desserviço à sociedade. Quando ela espirra, vai ficar o grosso aqui, mas vai vir muito ar aqui em volta. Da mesma forma, quando ela está respirando, né, quando ela está inspirando, toda a ar aqui em volta vai entrar completamente sem filtro aqui. Então não faz nem sentido a pessoa usar desse jeito. Uma máscara de acrílico. Daí, aconteceu também de pessoas teimarem. Opa, meu áudio tá ruim. Se eu falar assim, melhora? Vou tentar falar assim para ver se melhora. Daí vocês me dizem ali se resolveu ou não. Porque às vezes fica roçando na camisa. Tá falhando? Poxa, o que eu posso fazer? Não tem ninguém usando a câmera. Eu vou fechar minha câmera. Às vezes ajuda, porque daí eu uso menos a internet. Vamos ver se melhora. Vou falar um pouco mais devagar também, para ficar mais fácil de entender. E vocês me avisam aqui. Ah, tá a mesma coisa. Poxa. Mas tá muito ruim que não dá para entender? Será? O problema é que eu só tenho esse. Pelo computador fica bem pior. Hum. Mas é assim, e agora? Eu tirei o fone de ouvido e estou usando o áudio do computador. Às vezes, Vitória, tenta usar você um fone de ouvido, porque daí o teu microfone não fica retornando. Talvez. Vamos ver. Beleza, eu vou tentar falar mais devagar, tá? Teve gente que ficou teimando sobre a máscara no queixo, que estava certo, porque o equipamento é o correto. Mas, na verdade, não tá tampando a boca e o nariz, né? E daí eu lembrei
Vocês talvez viram alguma coisinha no passado que a gente falou sobre camisinha numa aula, né? A camisinha, ela só funciona se ela for usada corretamente. E mesmo corretamente, ela tem 98% de eficiência, né? Ainda tem 2% que pode dar erro. Então, imagina, camisinha, que é uma coisa padronizada, que existe há décadas, há muito tempo se ensina a usar, e as pessoas não usam direito. E dá problema, né? Põe antes, põe depois da hora, ou tira antes da hora, ou põe duas, põe errado, põe ao contrário, né? Do lado avesso. Então eu fiquei imaginando, imagina se a máscara, um ano, né? Um ano não deu para aprender a usar a máscara direito. É muito pouco tempo, um ano, para as pessoas aprender que se respira pelo nariz, né? Enfim, próximo tema. Achei importante falar aquilo ali porque bastante gente errou, tá? Por influência de gente que não estudou biologia. Daí, opa, tem um áudio aí. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Pelo chat é melhor, porque daí eu consigo identificar quem é bem rapidinho. Mas pode falar se quiser. Na outra semana, no dia 15, eles começaram a falar sobre cadeias e teias alimentares, e foi um tema que a gente teve aula no passado. Então, eu acredito que tenha sido mais fácil para vocês, mas eles deram umas atropeladas e eu queria relembrar algumas coisas com vocês. Escrevam aí no chat para mim. Da onde que a planta tira a energia dela? A energia para fazer a fotossíntese, não o peso, o tamanho do corpo dela. Aliás, pode escrever aí também. Da onde que vem o peso do corpo dela? Da onde que ela tira? Da onde que vem? É do solo, do ar, sei lá, ela produz. Beleza, a energia vem do sol. Do solo? Ai, ai, ai. Precisamos fazer uma revisão, hein? A força que você quis dizer é energia, é o peso dela. Força é uma coisa muito subjetiva. Ó, então vamos lá. A energia. Isso. A energia, a energia vai vir do sol. A planta vai conseguir pegar a energia luminosa do sol. A planta vai precisar transformar essa energia luminosa em energia química. Vocês lembram qual que é a molécula que a energia produz pela fotossíntese? Que é energia química? Glicose. Yes! Lembra! Isso aí. Então, a planta vai pegar a energia do sol, vai pegar a água do solo, vai pegar poucos nutrientes do solo para transformar em glicose. Tem uma coisa que eu não falei. O que que falta? O carbono da glicose veio da onde? Gente, ela não pega carbono do solo. Do solo ela pega só nitrogênio, é o mais importante de todos, tá? Água, vai pegar alguns sais. A gente não fala que planta limpa o ar? Imagina se todos os seres vivos respirassem e soltassem gás carbônico na atmosfera. A decomposição também lançando gás carbônico na atmosfera. A nossa atmosfera ia estar só gás carbônico, né? Às vezes faz um barulhinho que parece que alguém entrou. Ah, levantou a mão. Eu não sei ver isso. Como é que eu vejo quando vocês levantam a mão? Pode falar direto aqui no chat, porque eu não sei onde ver quando vocês levantam a mão. Eu achei que aparecesse aqui, mas não tá aparecendo. Ah, é aqui, ó, agora eu vi. O Eduardo levantou a mão. Mas pode falar direto aqui do lado no chat. Gente, a coisa mais importante de todas que vocês têm que lembrar sobre fotossíntese é que a planta pega gás carbônico da atmosfera e vai transformar esse gás carbônico
através da fotossíntese em glicose, tá? Vocês têm que lembrar isso, é o mais importante de todos. Por isso que a gente planta árvore, para melhorar a qualidade do ar. Tem que lembrar que a planta pega gás carbônico do ar, tá? E vai lá e transforma esse gás carbônico do ar em glicose, armazena a glicose, que daí ela vai usar para fazer o peso do corpo dela e entra na cadeia alimentar. Quando entra na cadeia alimentar, algum animal come, por exemplo, essa planta, a gente vai transformar isso em energia térmica. Vocês são quentinhos, não são? Vocês estão aí 36,5. Os outros animais, a maior parte, também produz calor. Os animais que não produzem o próprio calor produzem um pouquinho, tá? Mas mesmo assim eles se movimentam, então eles transformam em energia mecânica. Então, na verdade, a energia que veio lá do Sol passou por várias transformações que vocês vão ver provavelmente em física, as transformações de energia. E no final, a gente vai gastar essa energia luminosa, mas como energia térmica. Se a gente come muito, não faz exercício, não gasta em energia térmica, a gente vai armazenar energia. De que forma que a gente armazena energia? De que forma no corpo a gente armazena energia? E que tipo de energia luminosa, química, térmica, mecânica? Escrevem aí no chat para mim. Onde vai parar essa energia se a gente come energia demais? Se não faz ideia, pode escrever no chat também, porque daí eu já sei que vocês estão assim bem esquecidinhos. Nada? Também não lembra. Gente, o que que acontece quando a gente come demais? Quando a gente se alimenta de calorias demais. Caloria é uma medida de energia, de calor mesmo, de energia térmica. Se a gente come muita caloria, o que que a gente faz? A gente fica mais quente? A gente fica mais brilhante? A gente se mexe mais sem querer? Ou a gente armazena em energia química? Engorda. E aquela gordura ela brilha, ela esquenta, ou ela passa por transformação química quando a gente emagrece? Brilha de colesterol. Ia ser bem engraçadinho, né? Se a gente, ao invés de passar iluminador na cara, passasse gordura. Então, a nossa gordura do corpo é energia química que está ali armazenada. A partir da hora que a gente começa a fazer exercício, por exemplo, a gente vai desfazer essa energia química. A gente vai usar a energia química para transformar em movimento, em calor, né? Energia térmica, que a gente, quando faz exercício, esquenta. Ou quando a gente vive mesmo, né? Para manter a nossa temperatura corporal, a gente precisa de gastar energia. Daí, só que é carbono, né? Aqui, energia química, que a gente pegou lá da glicose, agora ela está armazenada em outra molécula de carbono, que é gordura. Colesterol também. Colesterol é um tipo de gordura, né? Se a gente faz exercício, a gente vai gastar isso aqui, só que esse carbono tem que sair do nosso corpo de algum jeito. Inclusive, isso já é a próxima matéria. Como é que esse carbono vai sair do nosso corpo? Fala aí para nós. Como é que carbono, como é que a energia da gordura, quer dizer, o carbono que estava lá armazenado na gordura vai sair do nosso corpo? Porque aquilo ali ocupa espaço, precisa sair para a gente emagrecer. É sobre a respiração celular, exatamente. E daí aquele gás carbônico que é produzido lá na respiração celular, que foi quebrada da gordura, da glicose, é produzido lá no ciclo de Krebs, ou na cadeia de elétrons, que vocês não têm aula ainda, vai ser nas próximas semanas. Aquele gás carbônico é liberado no sangue de volta e vai sair pelo pulmão. Então, o único jeito de a gente se livrar desse carbono que está lá na glicose, lá na gordura, guardando a energia química, é a gente botando para fora através da respiração. Não tem outro jeito. Não vai ser pelas fezes, tá? Nas fezes só vai sair aquilo que você não aproveitou do que você acabou de comer. Aquilo que está armazenado
só botando os bofs para fora mesmo. Vai ter que respirar para fora. Tem que pegar aquele carbono da glicose, quebrar ele e liberar pelo pulmão. Queria mostrar para vocês a pirâmide alimentar, porque tem uma aula que eles falaram, deixa eu ver se está certo aqui, a pirâmide de biomassa, desculpa, ou de energia. Tem uma aula que eles deram, que eles fizeram uma pergunta assim, se a lagartixa se a lagartixa tem 300 gramas, quantos quilos de barata ela precisou se alimentar? E a outra era como que a lagartixa ia aproveitar mais energia. Se era comendo a barata ou se era comendo a cebola. Vieram bastante respostas certas, e isso, teve bastante respostas certas, mas eu queria só dar uma lembrada do porquê, porque eu achei que. Ai, eu tô confusa aqui. Porque eu achei que tinha. A explicação estava meio estranha. Por que que eu vou falar, vou cobrar a explicação de vocês? É a única coisa que eu tenho de vocês agora. É a escrita de vocês. Porque quando a gente está presencial, a gente vai fazendo pergunta e vocês vão pensando, e daí vai chegando na resposta. Dessa vez a gente não tem esse contato tão rápido. Então, eu vou cobrar assim as respostas mais claras, mais objetivas, usando o vocabulário mais correto, para eu ter certeza que vocês entenderam, sabe? Quando a gente fala assim, que nem aquela palavra força, tá? O que que é o força da planta? A planta levanta carro, sei lá, leva as compras do mercado para casa. O que que é a força da planta, sabe? Então, ter palavras mais específicas. Então, eu vou cobrar um pouquinho mais. Daí, como vocês responderam lá de um jeito, eu vou explicar melhor para garantir que vocês tenham entendido. Lá no CMSP deu uma pirâmide, não foi essa, foi uma parecida. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui. Por exemplo, tem lá um quadradinho de capim. Esse capim tem 1 quilo, 100 gramas, 1.000 gramas, desculpa. Tem 18 mil quilojoules. Quilojoules é uma medida de calor. É que nem a caloria. A mesma coisa da caloria dos pacotes de comida é quilojoule. É só outra medida. É tipo quilômetros e milhas, por exemplo. Só outro tipo de medida. Se desse 1 quilo aqui de capim a vaca comer 800, ela só vai retirar 80 gramas. Lembra, a média é 10%. Os animais que produzem o próprio calor vai ser um pouquinho mais. Os animais que são ectotérmicos, ou seja, eles não produzem o próprio calor, eles vão ter um pouquinho menos quer dizer, vão usar um pouco mais de 10%, mas, né, e quem produz o próprio calor vai acabar gastando, vai absorver um pouco menos de 10%, mas a média que a gente usa para ser didático é 10%, tá? Porque senão ia começar a complicar muito aqui as contas. A gente sempre usa 10% que é mais fácil. E é uma aproximação. Daquilo que ela comeu, das 800 gramas, 80 realmente vai fazer parte do corpo dela. Ela vai engordar, vai produzir proteína, vai produzir carne, vai produzir osso, vai usar realmente para bombar o corpo dela. E ela vai liberar 320 gramas de fezes e urina. Mas se a gente pegar uma calculadora, a gente vai ver que não bate. Quer ver, ó? Ela comeu 800 gramas. Ela defecou 320 gramas. Ela absorveu, ela aumentou de peso 80 gramas. Mas como que ela me engorda? Eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Peraí, 800. Ah, não, tava certo. 320 menos. Ela engordou 800 gramas, defecou 320 gramas, onde é que foram parar as outras 400 gramas? Essas 400 gramas ela gastou produzindo calor, movimento, pensando, mexendo o estômago, mexendo o coração, mexendo o pulmão, mexendo o intestino. Então, ela gastou 400 gramas de energia vivendo, para manter o metabolismo normalzinho dela, sem ela fazer muita coisa da vida dela. Engordar mesmo, daqueles 800 gramas, ela engordou 80, tá?
Mesma coisa o grilo, se vocês fizerem a conta. Então, nessa pirâmide aqui de bioenergia, vai entrar a luz do sol aqui nas plantas. As plantas vão produzir, por exemplo, 20 mil quilocalorias por metro quadrado por ano. Então, em um ano, se eu pegar um metro quadrado, vai ter 20 mil quilocalorias, que vai estar armazenada aqui nas plantas de energia. Os herbívoros vão comer ela, mas só vão absorver 10%. Só 2 mil quilocalorias. Eles vão perder, porque a planta também vai perder um pouquinho disso daqui vivendo. Os insetos aqui, os herbívoros, o ratinho, também vai perder isso vivendo em forma de calor. Então, se um sapo, uns animais maiores comerem eles, vai ser 10% dos 10% que sobraram. Então, cada vez que a gente vai para o topo da pirâmide, quer dizer que tem menos energia disponível. Aquele gavião lá, de todas aquelas 20 mil quilocalorias que foi produzida, aproveitou 2 quilocalorias. Imagina isso aqui numa ilha, por exemplo, fechada, né, em que não tem muita entrada e saída de animais. Por isso que tem muito menos predadores topo de cadeia do que da base. Porque um gavião não vai comer uma cobra, ele vai ter que comer muitas cobras. Esse gavião não vai se sustentar com 2 quilocalorias. Ele vai ter que comer muitas cobras para poder juntar todas as calorias que ele precisa. Então a gente sempre fala, cada vez que passa um nível aqui da cadeia alimentar, perde 90% da energia, tá? Lembrando que depois tudo isso aqui morre, vai lá para os decompositores também gastam energia, também produzem calor, então tem que lembrar disso daqui. Daí, lá naquela questão se a lagartixa aproveita mais energia da barata ou da cebola, a maior parte botou assim, da cebola, porque tem mais concentração de energia. Eu não sei se concentração seria a palavra correta, porque concentração é quanto da barata é energia e quanto da cebola é energia. Talvez falar que, na verdade, não há perda de energia, né, da cebola para a barata, não tem um intermediário ali. Então, a lagartixa aproveitaria 10% da cebola, e não 10% da barata, que só aproveitou 10% da cebola. Né? Sobra 1% para a lagartixa no final das contas. 10% de 10% é 1% só. Eu comentei com vocês ano passado que esse é um argumento que é usado por vegetarianos para eles dizerem que ser vegetariano é uma coisa boa para o meio ambiente. Porque imagina, a gente tem produção de milho ou de soja, daí tem o gado, e daí depois tem a gente. Pensa nessa ordem. O gado vai gastar 90% da energia daquele milho ou daquela soja. A gente só vai usar 10% do gado que já usou 10% da planta. Então, se a gente fosse direto comer a planta, a gente usaria 10% da planta, né? E não 1% da planta. Lembrando que 10% de 10%. Se a gente tiver o gado aqui, né? Tipo, planta produz tudo, daí vem para cá só vai 10%, vem pro próximo só vai 10%. Então, na verdade, toda ração que alimenta 10 gados alimentaria 10 pessoas. Os vegetarianos tendem a ser mais magros porque eles comem melhor que a gente. Porque a gente acha que vegetariano só tira carne, né? Na verdade, eles colocam muitas coisas ali de vegetais. Então, eles acabam não comendo tanta porcaria quanto a gente. Tipo, hambúrguer, pizza, leite, né? Leite tem muita gordura. A gente tá falando assim de. Eles vão comer geralmente coisas muito mais variadas. Eles são mais saudáveis no geral. A gente que come de tudo acaba comendo comida rápida, né? Porcaria, basicamente. A gente tem que lembrar que não é porque o vegetariano vai aproveitar 10% da planta que ele vai comer a mesma quantidade, tá? Porque imagina, o gado, ele vai comer muito mais quantidade de comida do que a gente vai comer menos quantidade. O vegano não come mel, não come. Tem uma pergunta aqui, né? O vegano não come mel, nem ovo, nem leite. Alguns vegetarianos comem ovo e leite, mas aí a gente já vai começar a entrar em muitas coisas. Mas vegetariano geralmente come ovo e leite e mel, usa couro, por exemplo. Tem alguns produtos de origem animal que é usado, tipo ração que tem osso, essas coisas assim.
Vegano não. Nem mel não come, não usa couro, nada disso. Não usa produto de beleza testado em animais também. Vegetariano às vezes usa. Vegano não. Se, por exemplo, tem um shampoo, um esmalte que foi testado em animais, o vegano não vai usar. Então vai muito além da alimentação, ele vai para a vida mesmo, completamente. É o vegano que não come absolutamente nada, nem coisas testadas em animais. É o vegano. Daí, a outra semana, ai, deixa eu botar sempre esse aqui na frente, porque daí eu consigo ver o que vocês estão falando. Na outra semana, eu pedi para vocês desenharem. E a gente vai passar de meia hora, tá, gente? Se quiser ficar, pode ficar. Se não precisar, pode ir embora, tá? Porque eu vou acabar passando da meia hora. Descumprir minha promessa. Na outra semana, eu pedi para vocês desenharem as células, porque eu sempre peço para desenhar, na verdade, porque é um assunto extremamente complexo. É muita decoreba, é muito nome diferente, é muito, muito, muito nome diferente. Eu tenho consciência disso. São coisas que às vezes nem eu lembro. Os nomes das organelas, que eu tenho que às vezes dar uma conferida quando eu fico muito tempo sem dar aula sobre isso. Quando a gente desenha, a gente tem que sentar e a gente tem que botar a mão lá, é o punho que faz, né? Não é só copiar e colar da internet. Daí você tem que puxar a setinha, escrever. Você leva tempo pintando. Então você passa tanto tempo planejando e fazendo aquilo que fica mais fácil de a gente lembrar. Então, quando essas coisas assim são muito novas, eu sempre vou apelar pro desenho, tá? Porque é uma coisa que fica na memória. Daí, ano que vem, vocês vão lembrar assim: nossa, eu fiz esse desenho desse negócio, mó difícil. É, foi difícil, mas é por isso que você lembra, sabe? Mesmo que você tenha copiado, é um negócio que fica na memória mesmo. Uma coisa que eu queria comentar com eles, porque eles começaram com eles, com vocês, o CMSP começou um assunto novo e não deram muito, assim, introdução, né? Eles foram direto para o assunto novo e toca-lhe o pau, não deram né, não fizeram muito contexto antes. O que eu queria que vocês pensassem? Quando a gente estuda célula, a gente vai ficar o ano inteiro falando em célula. Se vocês desenharem um quadradinho na mão de vocês de 1 centímetro por 1 centímetro, ali dentro vocês vão ter 1.000 vezes 1.000 células. Vocês vão ter 10.000 células nesse quadradinho só na superfície. Só na parte que vocês encostam em cima vão ter 10.000 células num quadradinho pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro. O que a gente vai estudar são várias reações químicas que acontecem dentro dessa estrutura que é muito pequena. Tem célula que a gente vê olho nu? Tem. Uma que a gente gosta de comer, inclusive. Vocês lembram qual? Uma célula enorme que a gente come ela, geralmente no café da manhã, em bolos, pães. Nada? Vem numa casquinha? Não veio. O ovo. O ovo é uma célula, é um óvulo. Mulheres liberam os óvulos, né, no ciclo menstrual. Antes, né, da menstruação, na verdade, a mulher ela engravida porque ela libera um óvulo. O ovo é o óvulo da galinha. Se tiver galo ali, vai vir um fecundado, né? Daí vai ser ovo. Geralmente, quando é de granja, não tem galo, é só o óvulo mesmo. Aquilo ali é uma célula inteira. Então, toda vez que eu falar citoplasma, lembra da clara. A clara é a citoplasma daquele ovo. Quando falar gema, é o núcleo. Então, sempre que falar assim, ah, tal coisa fica no núcleo, é na gema. É um exemplo bem fácil, assim. Então, citoplasma é toda aquela parte clara. Nas nossas células, ela também é gelatinosa. E o núcleo é a parte que fica ali protegidinha. Vocês já devem ter reparado que existe uma membrana em volta da gema, que a gente até às vezes tira para fazer bolo para não ficar gosto. Tem gente que fala assim que tem que tirar a pelezinha da gema, que senão fica com muito gosto de ovo.
Aquela pelezinha em volta da gema é justamente a carioteca que vocês escreveram em algumas questões, ou então a membrana nuclear. É a mesma coisa, só dois nomes para a mesma coisa. Então, se o ovo tem a carioteca, é uma célula eucariótica ou procariótica? Vamos ver quem prestou atenção na aula do CMSP. Se tem núcleo, tem uma membrana ali delimitando o que é o núcleo. Dá para saber o que é claro e o que é gema, bem certinho. Eucariótica ou procariótica? Quem tem desenho no caderno vai saber. Eucariótica, boa, Vitória. Se tem núcleo, é eucariótica. Daí, praticamente todos os seres vivos que a gente conhece são eucariotos, tá? Praticamente todos têm membrana, inclusive a gente, que somos animais. Procariotos, só bactéria. Então, todas as bactérias não têm núcleo. No desenho de vocês não tem núcleo. O DNA está lá, todo solto dentro da bactéria. No caso dos eucariotos, tem que estar fechadinho. Tranquilo, Eduardo. No caso dos eucariotos, o material genético está lá dentro da gema, dentro do núcleo, protegido pela membrana nuclear. Outra diferença é que procarioto não tem mitocôndria. Só eucarioto tem mitocôndria. E a gente vai falar da mitocôndria na respiração celular, né? Então, é legal lembrar que só eucarioto tem mitocôndria. Os procariotos fazem tudo aquilo que a gente vai ver na respiração celular, só que na própria membrana, de fora. A clara, quando ela tá bem novinha, quando vocês quebram o ovo, dá para ver que a clara tem uma membraninha em volta também. Aquilo ali é a membrana nuclear. Nuclear não, desculpa. Membrana celular. O procarioto também tem a membrana celular, que é a que fica em volta, e tudo que acontece lá na mitocôndria vai acontecer ali naquela membraninha de fora. Diferença sobre célula animal e célula vegetal. Quais são as diferenças? Vai ter a ver com a função. Por exemplo, quem é que faz fotossíntese? Só planta? Alguns protozoários. Então, eles vão ter cloroplasto, porque o cloroplasto faz fotossíntese. Animais não vão ter cloroplastos, tá? Vacúolo. Eu vou até mostrar a fotinha. Eu tinha aberto a fotinha, não tem mais? Olha a célula animal. Ela vai ter uma membraninha bem fininha em volta dela. Aqui é o citoplasma, aqui o núcleo vai ter uma membrana protegendo, parece um ovo mesmo, só que nesse caso é rosa. Quando a gente vai ver uma vegetal, olha, parece que tem uma distância entre as células. Essa distância aqui é a parede celular. Animais não têm parede celular, plantas têm parede celular. Por quê? Gente, imagina uma planta, um tronco, ser mole. Não tem como, vai cair. Então a planta ela precisa de uma estrutura, ela não tem osso. O que vai dar estrutura para a planta? Aqui a parede celular. Inclusive, quando a gente come alguma coisa porque tem fibra, que o nutricionista fala assim, precisa comer tal coisa porque tem fibra. O que é a fibra? É a parede celular. Essa parede celular aqui é celulose, é madeira, tá? Só que, lógico, aqui nesse caso tá bem fininha. Tá vendo que tem uns espaços em branco aqui? É o vacúolo. Animais, quando fazem reserva, é gordura, a gente já falou, né? Fica gordura no corpo. Plantas, quando fazem reserva, dentro de cada uma das células fica uma bolsa. Nessa bolsa pode ter amido, que é reserva, pode ter açúcar, pode ter uma cor, por exemplo, uma pétala de flor vai ter um vacúolo cheio de corante. Corante não, né? Como é que fala? Tinta? Esqueci a palavra. Ou pode ser água, por exemplo, uma planta que vive no deserto, ela vai ter um vacúolo cheio de água, então ela vai ter reserva aqui dentro. Animais não vão ter reserva aqui dentro. A célula vai estar inteirinha misturada de várias coisas, não vai ter nenhum bolsão aqui de reserva. E os cloroplastos, que são as bolinhas verdes. Tem várias bolinhas verdes, são os cloroplastos, que é quem faz a fotossíntese. Então, essas são as diferenças principais dos dois, tá?
Cadê minha pauta? Aqui. Daí falaram lá bastante sobre proteína. Proteína, vocês talvez vejam em química, proteína é carne, por exemplo, é proteína. Que mais? Alguma coisa que tenha bastante proteína? Eita, que eu tô perdida, vocês estão vendo, né? Que tenha bastante proteína. Feijão tem muito amido, mas também tem proteína. Proteína é aquilo que faz o nosso é, corpo mesmo, nosso peso corporal. É praticamente proteína. É matéria, né? Então, quando fala assim, a planta faz proteína, tá fazendo moléculas que vão servir para o corpo dela. Fala muito em energia. Vou deixar para falar na próxima, tá? Sobre energia, que a gente vai precisar comentar bastante sobre isso. Daí, a próximo conteúdo que eles falaram foi sobre a membrana mesmo. O que é importante? Eu passei já para vocês uma aula que foi o mapa mental sobre isso, que eu fiz ano passado para os alunos, já estava em EAD, explicando como faz um mapa mental e explicando como sobre a membrana, sobre o transporte ao mesmo tempo. Vocês lembram o que é permeabilidade seletiva? Eu acho que eles falaram lá na aula de permeabilidade seletiva da membrana celular. Não? Imaginem vocês que a gente tem as células do nosso corpo, que tem uma membrana bem fininha. Imagina se entrar e sair qualquer coisa. A gente entra numa piscina, vai entrar tudo de água? A gente vai ir no sol e vai secar completamente? Vai evaporar toda a água do nosso corpo, por exemplo? Não dá. Então, permeabilidade seletiva é o quê? A membrana até é permeável, até entra e sai coisas, mas é seletivo. Não vai entrar qualquer coisa, também não vai sair qualquer coisa, vai ter um controle. Esse controle, ele vai ser feito pela membrana plasmática. Isso controla a entrada e a saída, exatamente. Fazer assim para eu conseguir ver o chat e vocês ao mesmo tempo. Aqui está um desenho, imagina, isso aqui é um quadradinho, mas imagina que isso aqui é como se fosse um revestimento de uma bola de futebol. Um pedacinho de um couro que vai ser usado para fazer uma bola de futebol. Isso aqui é, né, continua e forma um círculo, forma a nossa célula. É a membrana. Eles falaram lá que é uma bicamada fosfolipídica. Bicamada por quê? Porque é exatamente o que tem aqui em cima tem aqui embaixo, né? Só que invertido. A parte aqui do meio é hidrofóbica, ou seja, tem muita gordura aqui. A parte aqui das bolinhas é hidrofílica, ou seja, se dá bem com água, a água consegue passar bem aqui. Só que daí aqui é hidrofóbico, né? Tem gordura, então a água vem até aqui e para. Na verdade, coisas que se dissolvem na água, né? Porque a água ela é tão pequenininha que ela consegue passar, então a molécula de água acaba passando. E a gente vai ter proteínas, ó, proteína canal. O que significa isso? É uma proteína que vai deixar as coisas entrar e ela vai controlar o que entra e o que sai. Inclusive, o coronavírus precisa de uma proteína dessa para entrar no nosso corpo. E pessoas que têm uma mutação na fabricação dessa proteína aqui, às vezes têm resistência. Até não sei se vocês viram em algum lugar falando assim que algumas pessoas não pegam, mesmo estando perto de pessoas que pegam. A galera tá meio desconfiada que sejam essas proteínas aqui, que elas conseguem filtrá-las. Tem algum formato diferente que o vírus não consegue encaixar direito. E tudo isso aqui vão ter proteínas, por exemplo, para passar açúcar, vai ter proteína para passar proteína, vai ter proteína para passar insulina, vai ter proteína para passar sódio, potássio. Todas as coisas que vocês podem imaginar vai ter proteína aqui. Inclusive os remédios que a gente toma, eles têm que dar um jeito de passar aqui, porque senão não vai fazer efeito. Então, é essas proteínas aqui que vão acabar controlando a entrada e saída dos materiais. O que vocês têm que saber muito bem sobre transporte de membrana para conseguir entender a diferença de soluto e solvente? Solvente é mais fácil, é aquilo que dissolve alguma coisa. Por exemplo, se o meu solvente for água,
que pode ser meu soluto? O que eu posso dissolver na água? Pode escrever aí no chat. Eu tenho um copo de água. O que poderia dissolver nessa água? Sal, boa. Só o sal. Remédio, boa. Açúcar. Café solúvel. Então vai ser meu soluto. Se o meu solvente for acetona, o que vai ser meu soluto? Duvido que vocês não fazem a unha. Vocês usam acetona para dissolver o quê? Esmalte? Então, se meu solvente é acetona, provavelmente meu soluto que vai estar dissolvido ali vai ser esmalte. Quando a gente fala em hipotônico e hipertônico, a gente está fazendo uma comparação da quantidade de soluto e solvente que tem de dois lados de uma membrana, por exemplo. Se a gente pega uma abobrinha e taca sal na abobrinha e deixa lá uns 20 minutos, o que acontece? Ou quando a gente pega um alface e tempera o alface, já almoçou tudo, sobrou alface. O que vai acontecer com esse alface? A gente temperou com sal, pimenta, vinagre. Vai murchar. Boa. Vai murchar porque vai sair água. Por quê? Tinha muito menos sal, desculpa, tinha muito menos água fora do alface do que dentro do alface. Ou seja, o meio dentro do alface estava hipotônico, tinha menos soluto, tinha muito mais solvente do que soluto. Fora do alface estava hipertônico, tinha muito mais sal do que água. Então é sempre uma comparação. A gente vai comparar dentro da célula com fora da célula. Se tem muito soluto, é onde está hipertônico. Onde tem pouco soluto, é onde está hipotônico. Tem uma coisa fácil de lembrar. Por exemplo, imaginem que vocês estão numa festa e essa festa é de dois ambientes. E tem portas entre esses dois ambientes. Vocês conseguem ver. Vocês estão em um lugar, vocês conseguem ver em outro lugar. E daí vocês passam na frente. Está muito cheio onde vocês estão. Tá socado. Aqueles lugares assim que você mal consegue encontrar as pessoas. Você passa na frente de uma dessas portas e vê que o outro ambiente está vazio. O que vai acontecer? Todas as pessoas que passam na porta vê que o outro lado está vazio. Com o tempo, o que vai acontecer? Para onde as pessoas vão? Então, os garçons, tudo lá sem nada para fazer. As pessoas da festa vão continuar naquele lugar socado lá. Elas querem pegar uma bebida, não conseguem. Elas olham, o outro balcão tá vazio, não tem ninguém. Tá cheio de garçom sem fazer nada. Para onde que essas pessoas vão? Lógico. Precisa mandar as pessoas ir lugar para lá ou elas vão sozinhas? Precisa de alguém falar assim: ô gente, vai para lá, tá vazio. Ou elas vão olhar, isso, elas vão sozinhas. Não, a festa, as pessoas da festa, os seguranças não precisaram fazer absolutamente nada, certo? Elas não fizeram nada. Simplesmente as pessoas foram para lá sozinhas. Então, agora pensa que essas pessoas são soluto e a festa é o solvente. Desculpa, esses dois ambientes são esse lugar que tem as portas em que você consegue ver os dois ambientes é uma membrana. Se um soluto olha, poxa, lá não tem nada de soluto, tá sobrando, lá daquele lado tá hipotônico, aquelas moléculas de soluto vão para lá sozinhas, elas vão atravessar essa membrana sozinha. Se ela foi sozinha, é transporte passivo, não gastou energia nenhuma. Ninguém da festa teve que ir lá avisar ninguém. Passivo, certo? A membrana não teve que fazer nada. Agora, se tiver que ir alguém lá e falar, ô gente, vai para lá, tá vazio lá, vocês têm que entrar. Aí é ativo. Só que, se os dois lados estiverem diferentes,
Um lado está hipotônico, outro lado está hipertônico, ninguém precisa avisar nada, vai acontecer naturalmente. Quando que o transporte ativo acontece? Quando já está cheio, mas a célula quer que entre mais. Por exemplo, açúcar. A célula não dispensa açúcar de jeito nenhum. Você pode estar empanturrado de açúcar. A célula, ela tem muito açúcar dentro dela. Se passou açúcar lá na corrente sanguínea, a célula vai querer pôr para dentro, mesmo estando cheia. O açúcar não vai sozinho, tá cheio. Por que, que o açúcar vai olhar lá para dentro e falar assim: ah, não, eu vou lá junto com um monte de gente? Tranquilo. Por que, que eu vou lá daquele lado? Não vou, o açúcar não vai. Tá isotônico, por exemplo. Tá, os dois lados tá igual. Não comentei, né? Quando tá igual os dois lados é isotônico. Eu não vou, tá a mesma coisa lá do que aqui. Mas a célula insiste, não, o açúcar tem que entrar. Então a membrana vai fazer o quê? Vai capturar o açúcar. Isso é transporte ativo. Como que vai capturar? Usando essas proteínas aqui. Açúcar encostou aqui, a proteína vai agarrar e vai pôr para dentro. E isso é transporte ativo. Se a célula está fazendo alguma coisa ativamente, ela vai gastar energia. Então, é isso que vocês têm que lembrar. O que é solvente soluto? Sempre lembrar que hipotônico é onde tem pouco soluto e hipertônico é onde tem muito soluto. Passivo, quando a célula não precisa fazer nada, as moléculas entram e saem. E ativo, que a célula precisa fazer alguma coisa, então ela vai gastar energia para fazer alguma coisa. É isso que vocês têm que lembrar, tá? O transporte passivo também, ele sempre acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, vai da onde tem mais para onde está menos. Sempre se um lugar está muito cheio, o outro lugar está muito vazio, ele vai para o outro lado até os dois lados ficarem iguais. Isso significa a favor do gradiente de concentração. Gradiente é porque tem mais de um lado, menos de outro lado. Concentração é a quantidade de soluto e de solvente, certo? O próximo tema eu vou deixar para a semana que vem, certo? Porque eles estão dividindo a respiração celular em três partes, né? Que são as três partes que existem. Eu vou falar delas as três juntas, para não me tornar repetitiva. E a gente vai falar um pouquinho de membrana, vai falar um pouquinho de mitocôndria de novo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Acabei me estendendo um pouquinho mais que eu queria. Tá tranquilo? Tiraram as dúvidas? Ficou mais fácil de entender? Beleza. Nos próximos, como vai ficar assim, semanal, até voltarem, a gente ser obrigada a estar na escola, daí vai ficar menos conteúdo, vai ficar mais tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Espero que eu tenha tirado um pouquinho as dúvidas, tá? Eu vou parar a gravação.